Show. Beleza, pessoal? Vou começar aqui a falar desse tema que para a gente é tão importante. Na verdade, todos, né? Para todos aqui isso é muito importante, porque foi um tema que foi votado, inclusive, por vocês, sobre qual era o tema que a gente poderia ter para esse webinar de agora. E aí, com isso, né, a gente conseguir entender como é que a gente poderia continuar gerando valor para vocês, tá? Então, para a gente foi uma satisfação muito grande continuar falando desse tema e saber como é que a gente pode aplicar as mesmas estratégias ou, na verdade, a ideia é trazer aqui as estratégias que nós utilizamos, que fez com que a gente reduzisse o nosso número de suporte e, com isso, né, a gente discutir, né, trazer para o provedor de internet se vocês conseguem também aplicar nesse sentido, tá? Então, a gente vai dar aqui algumas ideias de coisas que nós fizemos, que reduziu bastante, e dessa forma vocês também poderem aí adaptar para o provedor de vocês. E aí, a ideia é justamente mostrar para vocês algumas coisas que foram feitas aqui dentro das API-SP, de forma que a gente conseguiu diminuir drasticamente o nosso número de suporte. E através disso, vocês poderem também apresentar, certo? Coisas que podem ser feitas pelo provedor de vocês para acontecer o mesmo, tá certo? Para terem o mesmo resultado. Então, meu nome é o Edson, eu sou o diretor de operações aqui das APSP, e aí eu apresento também Daniel, acho que vocês já tiveram algum atendimento aí com o Daniel, mas Daniel, ele é nosso analista de sucesso do cliente aqui nas APSP, e aí eu vou seguir essa apresentação aqui com ele, mostrando, inclusive Daniel é a pessoa que dentro das APSP é responsável por tudo isso, grande parte, na verdade, de tudo isso que vai ser falado aqui, né? Ele que foi a pessoa, né, que guiou todo esse movimento aqui dentro das APSP, tá bom? Então, inicialmente, eu queria falar sobre a questão de, tipo, por que nós estamos falando desse tema, né? Então, o primeiro ponto é que um suporte problemático, ele pode sobrecarregar toda a sua empresa, e a gente já passou por isso. Então, inicialmente, quando a gente não tinha bem estruturado os processos de atendimento, na verdade, não era só os processos de atendimento, mas os processos que davam suporte ao atendimento. Como assim? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O técnico que vai fazer a instalação, por exemplo, do equipamento, lá na casa do cliente, se esse técnico não tiver as competências necessárias para no momento ali da instalação, porque se vocês pararem para perceber, aquele momento da instalação é o momento inicial ali do onboarding do cliente no provedor de vocês. Então, esse processo de onboarding começa um pouco antes, mas essa etapa de o técnico ir até a casa do cliente para fazer a instalação é uma etapa crucial. É um momento onde você tem ali um ponto de contato e o técnico precisa educar, já começar a educação dali. Explicar algumas coisas. Então, por exemplo, se você já tem algum material que você pode entregar para o cliente, explicando, por exemplo, problemas recorrentes que podem acontecer e como agir, né? Nós vamos falar sobre isso, né? Um pouco sobre isso, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a quantidade de demanda que está sendo solicitada lá no suporte, ela aconteceu porque faltou uma série de coisas que poderiam ser feitas de educação antes para evitar que esse excesso de suporte venha a acontecer. Isso já aconteceu nas APSP e hoje não é tanto o caso mais, né? Obviamente a gente está lá para atender, mas a gente criamos uma série de coisas dentro das APSP que a gente vem melhorando para diminuir cada vez mais. E a gente vai falar exatamente sobre isso, porque é isso que causa o excesso, entendeu? Muitas vezes. Claro que tem essas questões também que acabam acontecendo, que são de problemas que podem acontecer na rede, enfim, mas quando se trata de dúvidas ou de coisas que o cliente está relatando que não é de fato um problema, vocês podem antever para que isso não venha a acontecer, tá certo? E aí, a gente vai mostrar aqui, né, a gente vai mostrar, então, 5 passos, né, ou estratégias que as APSP desenvolveu para conseguir esse suporte que para a gente ele acaba sendo, né, pelo menos esse é o feedback, né, que o cliente tem de a gente, rápido, inteligente e humanizado, tá bom? Então, o primeiro deles é o seu atendimento, ele precisa de ter uma estratégia. Então, uma das coisas que a gente fez foi o seguinte, a gente dividiu, por exemplo,
o nosso atendimento por grupos, tá? Isso aqui, lembrando, né, pessoal, que a ideia desse webinar de agora é dar para vocês ideias, insights de coisas que podem ser feitas, entendeu? De coisas que podem ser feitas no provedor de vocês, para que vocês tenham uma redução desse número, tá? E aí, por exemplo, uma das coisas que foi feita aqui nas APSP que vocês podem adaptar para o provedor é, por exemplo, a divisão de atendimento por grupos. Como assim? Dentro das APSP, a gente segmentou por grupos os clientes, por exemplo, por tamanho. Então, a depender da quantidade de tamanho, a gente fez uma alocação, a gente colocou como uma categoria de pequeno, médio, grande, né? E muito pequeno. E aí, com isso, a gente segmentou o atendimento baseado nisso. Uma coisa que, por exemplo, que poderia ser feito também no provedor, seria algo nesse sentido. No caso, vocês poderiam utilizar alguma coisa do tipo, clientes de um plano específico pode ter um atendimento, um atendente específico daquele grupo específico. Então, quando você, ao invés de colocar toda a demanda para toda a tua base, né, que está fazendo esse atendimento, você agrupar, né, e dentro daquele grupo você colocar um colaborador. Se você for ver o quanto que aquela pessoa, né, ela é responsável por uma determinada quantidade de clientes que representa X de faturamento da empresa. Você também pode fazer assim. Aquela pessoa pode ficar responsável por um atendimento que representa X de faturamento. Então, você deixa aquela pessoa como sendo a pessoa específica para aquele grupo, né? E quando a gente fez isso, ajudou bastante, né? O nosso atendimento aqui a melhorar a questão da rapidez. Outra questão, né, que a gente fez é a contratação de uma ferramenta, o MiniChat, que a gente testou algumas, e aí, obviamente, como eu falei, aqui são ideias, tá? Do que a gente vem fazendo. E aí a contratação da ferramenta de OmniChat ajudou bastante também nesse sentido. E aí é interessante porque no mercado existem algumas, inclusive lá dentro do nosso grupo lá, né? O Juliano da Upgrade, ele tem uma ferramenta que se chama UpChat, né? Não sei se alguns de vocês conhecem, que vocês usam, mas é uma ferramenta, é uma possibilidade, entendeu? E aí, caso vocês queiram entrar em contato. Mas, enfim, a contratação de uma ferramenta ajudou bastante também nesse sentido, né? A automatizar e a segmentar por grupos, né? E outras coisas também, aí dessa vez agora eu também vou deixar Daniel falar, né? Porque senão eu vou falar bastante, eu já falo muito. Porque a ideia da gente aqui nesse momento é o seguinte: passar as ideias, coisas que a gente fez, e aí depois disso a gente discutir as ideias com vocês para ver como é que a gente consegue adaptar e vocês aqui falarem para a gente, ou pegar a nossa opinião, e a gente discutir e entrar no bate-papo, tá bom? Vai aí, Daniel. Oi, galera. O Edson já me apresentou melhor do que eu me apresentaria, então vamos direto à ação. Voltando um pouquinho nesse primeiro ponto que ele falou, a divisão do atendimento por grupos, porque ele encaixa muito com esse próximo ponto, que é a priorização do suporte. Por que a gente dividiu por grupos? Porque a gente conseguiu identificar que os diferentes grupos de clientes têm diferentes tipos de dúvidas. Era mais inteligente para a gente colocar uma pessoa para ficar com um grupo específico, porque ela ia se especializar nas dúvidas daquele grupo, né? Eu acredito que isso pode entrar muito na realidade de vocês, porque eu sei que diferentes tipos de planos dos clientes de vocês vão ter diferentes tipos de dúvidas, né? E quando a gente tem uma pessoa especialista nessa tipo de dúvida, vai tornar esse atendimento muito mais ágil, muito mais inteligente. A gente viu que a gente tinha isso dentro das APSP e um meio de solucionar foi a divisão de atendimento por grupos, que vem junto da priorização do suporte, que é a priorização do suporte. Qualquer tipo de suporte é prioridade nas APSP, mas existem tipos diferentes de demandas no suporte, né? Tipos de dúvidas que os nossos clientes chegam até a gente. E tipos de ação que a gente precisa tomar para resolver. Então, essa ação foi o que a gente priorizou. Tem muitos que precisam de urgência, né? Que precisa ser resolvido na hora, porque o cliente está sendo prejudicado, e quanto mais a gente demorar para responder, mais prejudicado ele vai ser, e a gente não quer que ele seja prejudicado. E existem outras que, claro, vão ser respondidas com rapidez, mas que não precisam desse senso de urgência tão grande. Então, a gente mediu esse senso de urgência para que, quando o cliente seja prejudicado por esperar demais, ele passe à frente, né? Um exemplo que a gente pode dar, e vocês vão entender, porque vocês, quem são nossos clientes, é, por exemplo, tem um problema, ele não está conseguindo enviar uma campanha por X motivo, ele precisa enviar essa campanha. A gente precisa resolver isso logo para que ele não deixe de enviar a campanha dele, né? É diferente de uma pessoa que está com uma dúvida numa configuração específica. Essa pessoa pode ser respondida depois do que eu resolvo com esse cliente que está sendo prejudicado por tempo, né? Isso estou dando um exemplo da nossa realidade, que é diferente da de vocês, mas vocês podem encaixar aí, né?
Existe uma dúvida que precisa ser respondida agora, com um senso de urgência louco, para que essa pessoa não se prejudique, e existe uma que pode ser respondida com um pouco mais de calma. Outra coisa que a gente fez, e que eu vou falar muito hoje, porque isso aqui é totalmente uma coisa que eu tive muito dentro, né, porque eu cuido muito da comunicação das APSP, foi uma maratona de documentação. O que é documentação? A gente foi catalogando as principais dúvidas e documentou essas dúvidas para que a gente tivesse sempre as respostas. Né? No próximo slide, que vai já passar, eu vou falar um pouquinho melhor disso. Um ponto interessante que eu coloquei aqui é que atender bem é rápido e é a cultura das APSP, né? Porque a gente vai falar aqui estratégias para deixar o seu suporte não tão cheio, não tão sobrecarregado, mas isso não quer dizer que a gente vai fugir do suporte. Não, a gente quer dizer que a gente quer ter um suporte mais inteligente. Não que a gente não quer fazer suporte. Claro que a APSP quer fazer suporte. A gente ama fazer suporte, é parte da nossa cultura. A gente vê muito falando nisso, é um diferencial nosso, né? Então, precisa entrar na cultura do provedor de vocês esse senso de urgência e até essa paixão que a gente tem pelo suporte. É muito importante o suporte, só que ele pode ser feito de um jeito inteligente para que não sobrecarregue as outras áreas do provedor de vocês, as outras áreas da APSP que também são importantes. Pode passar. Beleza. Só falando aí, eu tinha falado dele, inclusive entrou agora há pouco aí, Juliano Totti, da Upgrade SP. Eu estava falando sobre a contratação de uma ferramenta OmniChat, o Juliano, né, ele tem aí o UpChat, é uma ferramenta, inclusive, de atendimento, né, aí ajuda bastante nesse processo. Então, a contratação de uma ferramenta OmniChat para a melhoria do atendimento, de suporte de vocês, vai ajudar bastante nesse sentido. E aí, vocês podem falar com o Juliano lá no grupo, ele está presente lá no grupo também, para conhecer um pouquinho mais. E é isso. Vamos aqui seguir. E aí eu... Oi. Obrigado aí, Edson. Zap SP é fenômeno, né, cara? Esse negócio aqui é a ideia mais genial que eu vi no Telecom nos últimos anos. Simbora. Mas show de bola, segue o baile aí. Tô todo ouvidos. É difícil de eu tirar um tempo aqui, mas eu consegui. Falei, não, vou ouvir um pouco os caras, porque é importante. Massa. Principalmente quando fala de suporte aqui também, a gente quer ouvir. Massa, a gente fica muito feliz, né? Inclusive com a presença, com a participação de todos. E aí, esse aqui, vai lá, Daniel, tu que vai falando, agora é você que segue. Como eu estava falando, né, uma coisa que a gente fez foi a maratona de documentação. Como é que começa essa maratona e qual a importância dela? Ela começa identificando as dúvidas frequentes, né? Porque responder a mesma pergunta 2 vezes é perda de tempo. Então, vocês vão precisar ouvir das pessoas que atendem os clientes de vocês, né? Aqui nas APSP, a gente viu nosso time de suporte, conversou com eles para pegar o feeling deles de quais eram as principais dúvidas, né? Eu até coloquei aqui, ouça sua equipe de suporte, o feeling deles vai ser crucial nessa etapa. Quem entende melhor sobre as suas dúvidas frequentes do que quem está sempre respondendo elas. Então, a gente precisa documentar essas dúvidas para que a gente, no futuro, documente as respostas. Aqui nas APSP, a gente fez um processo mesmo de análise e de conversa, de ouvir nosso time, de ver, olha, quais são as principais dúvidas, o que é que a gente está respondendo todo dia a mesma coisa. E a gente foi listando mesmo todas essas perguntas para que a gente tivesse realmente isso documentado, né? Que a gente tivesse esse pacote de perguntas para a gente saber por onde começar a trabalhar. Pode passar, Edson. O meu próximo slide é o segundo passo dessa identificação das dúvidas frequentes. Depois que essas dúvidas foram documentadas, que vocês conversaram com o time de suporte de vocês, para ver o que é que eles estão sempre respondendo, vocês agora vão documentar a resposta, né? Porque, como eu falei, responder a mesma pergunta 2 vezes é jogar tempo fora. Essa pergunta vai sempre ter que ser respondida, só que você só precisa demandar a resposta, demandar energia, demandar tempo da sua equipe para responder ela uma vez. Porque se é sempre a mesma pergunta, vai ser sempre a mesma resposta. Né? E o que foi que a gente fez aqui nas APSP? A gente criou manuais, que vocês com certeza já viram, que explicam as principais dúvidas que foram documentadas. A gente criou vídeos tutoriais, porque isso a gente viu que era o que se encaixava dentro da realidade das APSP. Né? Isso foi um processo muito extenso, não é um processo rápido isso, foi muita análise, muita reunião de equipe para saber como solucionar, para ver qual era a resposta mais ágil, para ver como vocês, nossos clientes, respondiam a esses manuais, respondiam a esses vídeos, se estava ajudando, se não estava ajudando, para que no final vocês estivessem felizes com a resposta e que a gente conseguisse manter o nosso nível de atendimentos APSP, né? Porque, como eu falei, a gente quer deixar esse processo inteligente, a gente não quer fugir dele. A gente adora responder nossas dúvidas, as dúvidas de vocês, a gente adora dar suporte,
só que pode ser feito de um jeito inteligente. Aí cabe aqui, né, o momento de pensar o que é que encaixa na realidade do provedor de vocês. Como é que vocês vão fazer essa pesquisa de principais dúvidas? Quem no provedor de vocês vai saber, isso aqui eu respondo sempre, está sempre aqui no nosso canal de comunicação. Todo dia um cliente meu vem perguntar essa dúvida específica. Aí como vocês vão documentar essas respostas? Aqui nas APSP, o que funcionou para a gente foram os manuais, né? A gente documentou em manuais, com print, explicando o passo a passo, né? Eu quem cuido dessa área aqui, para dar essa resposta de uma forma ágil e rápida e bem explicada, e até para ajudar os nossos, pensando internamente agora, ajudar os nossos funcionários a sempre terem assim, na palma da mão a resposta, né? Porque ninguém nunca vai saber a resposta de tudo, né? Tem hora, falando dos bastidores, que a gente não sabe como responder, então é bom ter esse apoio, essa resposta documentada, para que até a gente saiba o caminho certo de dar sempre a resposta certa para vocês, nossos clientes. Aí, aqui a gente vai ter que pensar um pouco do que é que se encaixa, como é que vocês poderiam documentar essas respostas. Será que é válido? Exatamente. Pode falar. Esse momento agora, né, é um momento daqueles, né, que a gente tem aqui de troca, né, de ideias, né? Por exemplo, essa questão da documentação das respostas, que Daniel está falando aí, que está dando muita ênfase, é nesse sentido mesmo. Por exemplo, se o cliente está solicitando muito para dizer para vocês que a internet está lenta, né? E aí vai ligar, vai fazer aquele processo, reinicia, não sei o que e tal. Tá, será que realmente isso aí é o procedimento que precisa ser feito, por exemplo, para esse caso? Será que a causa raiz dele estar reclamando sobre isso, será que não existe outros motivos? E a gente listar quais são esses motivos, por exemplo, para atacar qual que é a causa real e resolver? Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que vocês estão lá usando o Zap SP e fizeram as pesquisas NPS, pesquisa de pós-atendimento, e vocês identificaram que os clientes insatisfeitos estão reclamando por um motivo específico. Aquele momento em que vocês conseguiram identificar a razão da insatisfação, aquilo ali é muito importante. Porque aquilo lá vai servir como material, né? Aquilo lá, junto com as solicitações de suporte, aquilo que o Daniel falou lá no passo 2, as solicitações de suporte são um insumo muito valioso para vocês identificarem o que está acontecendo com maior frequência. E aí, baseado nessa maior frequência, o que você vai fazer? Você vai pensar em qual que é o conteúdo específico que você pode criar para fazer com que esse cliente, antes de abrir um chamado, você já tenha esse conteúdo pronto para ele, por exemplo. Entendeu? E aí, dessa forma, você vai reduzindo. Inclusive, por exemplo, encaminhar esses materiais educativos antes mesmo. Por exemplo, utilizando o módulo, né, de campanhas das APSP, você criar conteúdos educacionais, né, para o cliente, como, por exemplo, posicionamento do roteador, entendeu? Como é que isso influencia na lentidão da internet. Por exemplo, o processo que ele pode fazer quando acontecer tal coisa, entendeu? Então, assim, esse momento agora é o momento onde a gente pode discutir, né, como o Daniel falou, manuais, vídeos tutoriais foram os materiais que nós utilizamos aqui, né, para evitar não, né, para fazer com que o provedor, por ele mesmo, consiga tirar suas próprias dúvidas, mas o que eu quero dizer aqui quais coisas vocês têm utilizado no provedor de vocês, né, para fazer com que o cliente seja educado ao ponto de, quando ele solicitou um chamado de suporte, foi porque realmente teve um problema. Foi um problema ali que não tinha como ali, tem que ser realmente alguém técnico. Quais são as coisas que vocês têm hoje feito, né? E que tem dado certo? Se alguém puder dizer, contribuir de alguma forma, trocar uma ideia nesse sentido. Olha, lembrando, aqui é mais um bate-papo. Aqui Renata, da Portalnet. Aqui nós conversamos muito com o cliente, né? Inclusive os técnicos, que é onde está cara a cara com o cliente. Sim. Vai mostrar ali onde é que está o roteador, qual é a tomada que pode desligar quando necessário. Mas ainda assim, o cliente gosta de ter essa atenção. O cliente de internet, né? Ele gosta, às vezes, de ser ouvido. Tanto que acho que quem nunca aqui atendeu chamados em que o cliente fala que está sem internet e quando vai ver, de fato, é o roteador que não está na tomada. Sabe? Isso acontece mais do que a gente possa imaginar. Então, é uma questão de conversar, e é igual pai educando filho, né?
todas as pessoas que atendem esse cliente têm que ter a mesma linguagem, e todas essas pessoas têm que estar sempre repetindo a mesma coisa, até que ele tome essa consciência de que ele também pode resolver, ele também é ativo na solução desse problema. Mas Massa. a gente tem reduzido muito. Coisas mais simples, o próprio cliente já resolve. Às vezes ele chama a gente até no atendimento e depois fala, não, eu já fiz, já voltou, sabe? Então ele mesmo, eu já olhei, a tomada estava um pouquinho frouxa, eu estava arrumando a casa, foi o gato que mexeu ali, passou, e aí o próprio cliente já vai ali tomando essa consciência, mas não é fácil. Né? E também a cartinha que a gente envia quando faz a instalação, né? Com as informações do que é necessário. Mas, às vezes, até a própria cartinha, na hora que ele quer resolver, ele não quer olhar a cartinha, ele não quer ler, ele quer alguém que escute e que fale o que ele vai fazer. É mais uma questão de conversar mesmo, de ter atenção. Eu acho que é muito disso, sabe? De ter essa atenção. Massa. Obrigado aí pela participação, Renata. Já a gente comenta em cima, a Juliana levantou a mão. Então, a Renatinha é cliente aí, assíduo aí do time aí. Bom, seguinte, cara, a gente, falando de suporte técnico, né, se tem uma pessoa que sente dor aqui com suporte técnico, é a gente aqui, né, que a gente tem um call center apical, né, e a gente vê muito atendimento interno que chega para a gente de situações que lá na primeira conversa com o cliente não é bem resolvida, sabe? Então, na minha visão geral, né, que estou aí nesse mercado, eu enxergo que o suporte é muito mais um rebote, né, de uma, talvez uma venda mal feita, né, de uma explicação, e na maioria, assim, vou colocar na maioria das vezes, mas muitos clientes você pode desenhar para ele, fazer carta de boas-vindas, pode fazer tudo para o cara, e mesmo assim o cara vai insistir no erro e vai te encher o saco, vai falar, o cara vê a caixa do roteador lá, vê 300 Mbps, ele acha que é 300 metros de distância que ele pega, enfim, e eu acho que o maior desafio dos provedores de internet, né, é fazer essa educação desde o início, né, do negócio, da primeira entrada do cara e fazer esse acompanhamento, né, tipo, por exemplo, usar os APSP aqui, por exemplo, para poder enviar mensagens rotineiras para essa galera, para explicar. Eu acho que até antes de o problema acontecer, sabe, a gente... Hoje a gente apaga muito fogo, né? Tipo, dá problema, você tem que resolver. Dá problema, você tem que resolver. Na realidade, se o provedor consegue estruturar dessa forma, né, de antecipar essa dor, né, esse problema, igual uma pessoa escreveu no chat ali, né, ouvir, entender e tal, isso faz muito sentido, né, porque deixa o cara falar, deixa o cara desabafar e tal, mas nós já estamos tentando antecipar isso tudo, sabe? Sim. Depois que a gente está trabalhando, a gente está tentando falar para os caras, vamos lá e vamos fazer esse papo antes, né? Antes de acontecer e chegar, porque, cara, assim, para finalizar, se você pegar um relatório de diagnóstico dos atendimentos que a gente faz, por exemplo, de mais de 100 provedores dentro da nossa base, é coisa, tipo, muito simples, assim, de ser resolvida, que poderia ter sido explicado para o cara, um vídeo funcional, um áudio, enfim, alguma coisa do tipo. Sim. Evitaria muito problema, né, na ponta, né, então, basicamente, a minha visão, assim, do que se tem que fazer, né, acho que ajudaria muito, sabe, acho que minimizaria muito o atendimento aí, né, nessa Com certeza. Com certeza, é exatamente isso, Juliana, uma coisa, né, que a gente fez, né, que foi nesse sentido também, né, que o provedor também poderia fazer nesse sentido, né, porque o número de atendimento, né, que ele vai gerar lá no suporte, muitas vezes é porque foi um onboarding desse cliente dentro do provedor não foi bem feito, né, sobre coisas que porque não é só chegar e instalar, entendeu? Sim. Dentro desse ponto de contato, é um ponto extremamente crucial para a educação do cliente. Sim. Também, entendeu? Então, todo esse processo de jornada da educação dele vai
influenciar depois lá na quantidade de suporte que vai ser gerado, entendeu? Então, o provedor pensando nessa jornada, em otimizar essa jornada e educar o cliente nesse sentido, né, isso vai ajudar bastante, né, no processo de atendimento futuro, né, pelo time de suporte. Fala, Daniel, tá com a mão levantada? Eu queria ler o que o Thiago falou aqui no chat, porque ele falou uma coisa muito massa. Então, para todo mundo ouvir. O Thiago fala: primeiro, deixar o cliente desabafar, porque o cliente muitas vezes se irrita por não ser entendido e deixar ele perceber que você está atento a cada detalhe. Massa. Depois, passar as soluções explicando cada passo da forma que o cliente entenda, para ele sentir parte do processo de solução. Isso é muito importante. O último passo, testar e mostrar que a solução resolveu o problema, né? Boa. É um pouco do que a Renata falou. A gente precisa, sim, pensar em jeitos de automatizar, de deixar mais prático, de deixar essas respostas prontas, né, do manual, seja no vídeo, seja como for, mas a gente também não pode esquecer que são duas pessoas conversando, né, que a gente é humano e que a gente se comunica. Tem que achar um balanço entre automatizar para que seja inteligente para o nosso dia a dia, do provedor de vocês, para o dia a dia das APSP, mas sem se esquecer desse lado humano, de trocar. Às vezes a pessoa só quer um desabafo, às vezes é uma coisa que você resolve no áudio, né, de 10 segundos. E, enfim, isso é um dos lemas aqui das APSP, a gente automatiza muita coisa, né? Mas a gente não é robô, a gente são pessoas conversando com outras pessoas e a gente tem que achar esse balanço para que a pessoa ainda se sinta ouvida, para que se sinta parte do processo de solução. Foi o que o Thiago falou aí no chat. Sim. Show de bola. Isso aí, pessoal, é uma quebra de paradigma com os próprios provedores de internet, porque quando a gente fala para colocar um educador digital para poder lá entender a dor, igual o próprio Daniel falou, né? Para ir lá na casa lá, o provedor quer matar a gente. Mais um, vamos contratar mais um, você tá maluco, você pirou o cabeção, minha folha já tá inchada, nossa, meu Deus do céu. Então, isso é quebrar paradigma de quê? De que, claro, existem provedores que entendem, sabem e fazem isso acontecer, e tem provedores que acham que isso é uma besteira. E no final das contas, ele paga a conta muito mais caro do que ele contratar um cara para poder fazer isso internamente. Então, fazer um negócio, cuidar, né? Igual a gente cria. Eu tô vendo aqui, tem um bocado de cliente aqui, nossa, aqui, que foi cliente, ou que é cliente. A gente já falou a vida inteira para essa galera que tem que colocar um cara para poder, inclusive a gente determinou o setor educador digital, para poder, o cara, desde o onboarding do cara, sabe, fazer todo esse trabalho para que o rebote, lá no final das contas, esse suporte seja diminuído, né? E ainda brinco com todo mundo, falo assim, quando a pessoa perguntar para vocês se vocês têm suporte técnico, opa, suporte técnico? Ué, faz tempo que eu não escuto essa palavra aqui no provedor, porque não dá para usar suporte técnico como gatilho de venda, né, justamente porque você está vendendo um produto já falando que tem suporte para poder falar. Mas se você fala assim, suporte técnico, olha, se um dia, caso você precise de suporte técnico, nós temos gente especializada para poder atender você aqui e fazer acontecer. Enfim. Massa, mas é isso mesmo. Esse foco, né, no lado humano, ele sempre tem que existir, e é aquilo que o Daniel falou, né, que o Juliano também falou aí, né, por mais que a gente queira automatizar algumas coisas, vocês podem, na verdade, criar automações ao mesmo tempo em que você pode também deixar esse lado humano. E o custo, ou, na verdade, melhor dizendo, e o investimento, muitas vezes disso, né, que é o que o Juliano disse, o investimento, que muitas vezes você pode estar achando ali que, mas eu vou ter que ter essa pessoa e tal. Tá, mas você tem que olhar, é um trabalho meio que assim, que você vai demandar agora, que você não vai ver muito resultado no curto prazo. Foi o caso de Daniel. Daniel, quando ele entrou nas APSP, e eu passei esse projeto para ele, eu disse, Daniel, tu vai ficar responsável pela documentação de tudo do produto. Da comunicação do produto é você. Na verdade, não foi bem assim, né? Ele era para fazer tudo, mas no final das contas, eu fui vendo que ele tinha essas habilidades, ele acabou indo para esse lado. E aí, a parte de documentação do produto, comunicação do produto, é tudo com ele. E aí, foi interessante porque, no curto prazo, quando ele estava executando as coisas, a gente não via resultado nenhum. Mas, à medida que ele foi entregando, na medida que ele foi construindo as outras coisas, construindo várias, a gente percebeu o resultado, o nosso número de atendimento, né? Então, às vezes, o provedor ele chega até a gente querendo uma coisa, diz, não, já encontrei aqui na Wiki, já vi aqui um vídeo, já fiz tal coisa, ficou muito massa aquilo e tal, e a gente vem sempre melhorando. Então, da mesma forma, o provedor pode fazer isso, sabe? Então, por exemplo, teve um momento de onboarding, um momento de entrada do provedor, do cliente no provedor. Tá, como é que eu posso criar um onboarding
ou quais coisas, quais informações eu posso colocar ali naquele momento da etapa inicial, onde o cliente acabou de entrar no provedor, de forma que ele já fique minimamente educado sobre como que é o processo de atendimento de vocês. Entendeu? Então, isso é extremamente importante. Todos vocês, né, que entraram aqui dentro das APSP, vocês passaram por um onboarding, vocês passaram por etapas, né? Foi a venda, foi boas-vindas, foi implantação, foi não sei o quê. Então, tudo isso foi muito bem pensado. Então, o provedor criando essa mesma cadência de pontos de contato específicos e o que deve ser entregue em cada ponto de contato, vai ajudar bastante lá no suporte. Entendeu? Pode falar, Daniel. Eu ia pedir para ir para a próxima página do slide, porque vai entrar muito nesse tópico aí. É verdade. Beleza. É porque se deixar, pessoal, falo, viu? Vai controlando aí, Daniel, porque eu falo demais. Outro ponto importante, que é muito do que o Edson está falando agora, é tornar essa documentação, essas respostas de fácil acesso, né? Tem uma brincadeira aí. Você, com certeza, já recebeu um manual nosso, né? Então, com certeza aqui no grupo do provedor de vocês com as APSP, em algum momento, esses manuais apareceram por lá, porque precisa ser de fácil acesso para que essas pessoas, para que essa informação chegue até elas, né? E uma coisa que o Tiago falou, e que o Edson falou, que é muito importante, a gente pode contra-atacar essas perguntas. Se a gente já documentou as principais dúvidas, a gente sabe que essas dúvidas são repetitivas, que sempre as pessoas vão ter a mesma dúvida no mesmo lugar, na mesma parte do processo. Então, porque antes de ele vir perguntar a nós, a gente já não chega com a solução para ele, já não já dá um jeito, seja no onboard, seja no atendimento do técnico na casa, para que ele já antes entenda, para que quando aconteça, ele saiba, não, isso está acontecendo, eu preciso ir lá na tomada e fazer isso e vai se resolver. É um jeito também de deixar mais inteligente esse suporte, para que quando ele realmente chegue a falar com a gente, é realmente um problema que ele precisa de um humano ali para resolver com ele. Então, o que é que a gente pode fazer para tornar de fácil acesso, né? Eu trouxe aqui duas sugestões para vocês, mas, claro, está sempre aberto para debate. Vocês podem sempre usar o Instagram de vocês. Eu acompanho muito o Instagram dos provedores, são clientes das APSP. Eu sei que vocês, a grande maioria é bem ativa por lá, né? Então, postar o conteúdo mais educacional por lá, tentando ensinar. Tem os manuais, né, que a Renata falou que entrega no momento de estar em instalação, que é muito massa também, porque fica lá, fica com a pessoa. E as campanhas dos APSP, né? Eu vejo muito vocês usando vários tipos de campanhas, mas as campanhas também podem ser usadas para tentar educar o cliente, para tentar, antes dele ter a dúvida, tentar dar a solução para ele. Chega no WhatsApp, monta uma campanha massa, com áudio, com vídeo, seja com imagem, explicando um processo do provedor de vocês, que vocês já identificaram que é uma dúvida frequente. Vai ajudar e vai tornar de fácil acesso. Pode falar, Edson. Perfeito, Daniel. Só vou comentar em cima disso aí, porque é o seguinte, né? Lembrando que tudo que a gente está falando aqui, pessoal, não é que a gente está querendo dizer, vai eliminar 100% de suporte. Não. Existem camadas de suporte. Essa camada inicial, a gente pode já trabalhar em cima para que ela não caia na camada lá que realmente precisa ser tratado como humano. Isso vocês vão ver aqui dentro das APSP. Por exemplo, tem toda essa camada que a gente está falando, né, para evitar uma camada mais futura. Mas, quando é realmente necessário, a gente chega para um cliente e diz assim, não, esse aqui a gente tem que chamar no Meet. Peraí, deixa eu mandar um link do Meet aqui, deixa eu explicar para você aqui como é que funciona. Então, beleza, é a mesma coisa do cliente de vocês. Tem momento que não tem como, ele quer falar ali. Então, é nesse sentido, sabe? Então, existem as camadas de suporte. É essa coisa, né, que vocês precisam entender ali também e construírem dessa forma para entregarem uma experiência melhor para os clientes de vocês, tá bom? Vai, Dani. Um senso, né, que precisa ser criado, é até um assunto meio polêmico, que a gente tem que entender que o nosso cliente não é burro, né? Se ele não sabe de uma coisa, se ele não sabe de uma parte do processo, não é culpa dele, não é porque ele não consegue aprender. A gente tem que assumir essa culpa para o nosso lado. Ele está tendo muita dúvida nisso, então a gente poderia ter explicado de um jeito diferente. Vamos pensar como a gente explicou isso para ele, como a gente respondeu a dúvida, para tentar explicar de um jeito diferente até ele entender, porque essa é a nossa responsabilidade. É fazer com que ele entenda para que ele não volte a ter essa dúvida. E é de novo o que eu já falei, a gente está pensando tudo isso não é para fugir do suporte, não é porque a gente não gosta do suporte, é para que o suporte seja feito de um jeito mais inteligente, mais ágil, mas enfim, que continue existindo, mas de um jeito que seja sustentável, né, no dia a dia do provedor, para que não consuma todo o nosso tempo. Mas o suporte é sim muito importante e não é uma coisa que a gente está fugindo, a gente só quer fazer de um jeito melhor. Show de bola. E aí, um último passo, né, que ficaria, que é justamente vocês treinarem a base de vocês, né, que é o que a gente, por exemplo, está fazendo agora. Se a gente for fazer, a gente chamou, né, vocês, provedores de internet, a estarem aqui presentes nesse momento,
Porque esse momento também é um momento de educação para vocês. Mas só que nós não temos só esse momento de educação. Tem um momento de educação, por exemplo, toda quarta-feira, né? A gente faz lá a nossa mentoria semanal também, é um momento de encontro com os provedores, só que aquele momento é um momento só para tirar dúvida do produto. Estou com dúvida no Zap SP, ou entrou um novo colaborador aqui no meu provedor. Meu Deus, eu não sei como treinar, não tenho tempo. Show de bola. Quarta-feira, de 2 às 3, tem uma pessoa específica da Zap SP só para tirar dúvida do produto. Então, pega essa pessoa que entrou no provedor, não está sabendo de nada, precisa usar o Zap SP. Pois quarta-feira, de 2 às 3, toda quarta a gente está lá. Só não nos dias do webinar, né? O webinar acontece uma vez na segunda quarta-feira do mês, uma vez só no mês. Mas aí você pode fazer isso. É uma forma também. Claro que no caso de vocês, vocês não vão fazer isso, né? Tipo assim, oi clientes, vocês podem vir aqui tirar dúvida com a gente. Mas o que eu quero dizer é isso, né? É educar, né? Educar o cliente de vocês. Porque vocês trabalharem dessa forma e enxergar ali em cada ponto de contato, vocês enxergarem como uma oportunidade para educar o cliente de vocês, cada ponto, cada chamado que um cliente tem com a gente, com a Zap SP, todos aqui vocês sabem disso, porque todos vocês aqui já solicitaram tiraram alguma dúvida com a gente. Nunca é só chegar e tirar dúvida. A gente sempre tira dúvida, mas a gente dá alguma sugestão ali. Sempre tem alguma coisinha a mais ali que a gente tenta entregar. Porque isso é uma coisa que faz parte da cultura da gente. Então, da mesma forma, vocês precisam enxergar, né? Isso aqui, no caso, é uma sugestão, tá? Que a cada ponto de contato que o cliente de vocês tiveram com o provedor de vocês, seja um ponto de contato físico, ou seja, na loja, na casa do cliente, entendeu? Algo nesse sentido. Ou online, através do chat, através de ligação, seja como for. É um momento de oportunidade para vocês melhorarem cada vez mais essa comunicação, né? E educar ele, né? E a partir disso, vocês irem cada vez reduzindo esse número, né, de suporte. Fala, Dani. E uma coisa que já foi comentada aqui hoje, mas que vale a pena a gente falar, é que não é rápido isso, né? Não é do dia para a noite. Vocês não vão acordar amanhã de manhã e aplicar tudo isso, e sexta-feira não vai ter mais suporte no provedor. Não é assim, isso é um processo que requer paciência, porque justamente é um processo de educação, né? Ninguém se educa em qualquer assunto do dia para a noite. Por exemplo, a gente começou essa maratona de documentação, essa maratona de achar as dúvidas, para eu escrever os 120 artigos que tem lá, 6 meses atrás na Zap SP, e hoje a gente está colhendo os frutos disso. Porque os clientes tiveram que ir se educando ao pouco, porque o nosso time teve que ir aprendendo como usar isso, como atender de um jeito mais inteligente. Enfim, é um processo longo e demorado, mas que vale a pena, requer um pouco de paciência, justamente isso é um treinamento, né? As pessoas precisam ir aprendendo, as pessoas precisam ir entrando na mente delas, como é que funciona. Enfim, requer um pouquinho de paciência, eu queria só dar esse lembrete aqui. E exato, né? Não construir também qualquer coisa, mas você vai construindo baseado no que o teu suporte está demandando. No que você está vendo que o suporte... é exatamente isso. Observar o que está acontecendo lá no suporte. O que está acontecendo de mais de problema lá no suporte, que quando você vai ver o cliente mesmo, como... Perdi a voz. Como a Renata mesmo disse, o suporte de vocês vai dizer realmente o que já está acontecendo com a base. Então, quando você faz essa análise e você observar, por exemplo, que muitas das coisas o cliente mesmo poderia ser um agente ativo para evitar que a situação acontecesse, é uma oportunidade para vocês melhorarem o processo de vocês para evitarem que futuramente esse cliente venha a solicitar uma coisa que ele mesmo poderia ter resolvido, entendeu? E aí, como o Daniel falou, isso aí requer um pouquinho de tempo e de investimento de vocês de tempo. Mas, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Vale muito, muito a pena. Porque isso melhora a experiência do cliente, isso melhora várias coisas. Tiago falou aqui, oferecer soluções práticas. Tiago, se tu quiser, pode abrir o áudio aqui também e comentar aqui o que você prefere. Ou vai deixar lendo mesmo? Ah, rapaz, tá sem áudio, é por isso. Ele falou o seguinte, né? Oferecer soluções práticas e comuns aos clientes para que eles mesmos possam se autoajudar. Colabora para que a empresa reduza outra reclamação muito frequente. Então, demora nas filas de espera de atendimento. Cada cliente que resolve o próprio problema contribui para não sobrecarregar filas e ajuda a otimizar os atendimentos com necessidade real de auxílio presencial de um atendente. Perfeito, perfeito, perfeito.
em todas as palavras aqui que você disse, é exatamente a essência do que a gente está falando aqui hoje. É exatamente a essência do que a gente se propôs a estar aqui agora, reunido de 7 da noite, para falar. É exatamente isso aí, Thiago. O investimento que você vai colocar agora vai evitar que futuramente você tenha uma pessoa a menos para atender coisas que, meu Deus, o próprio cliente poderia estar fazendo. Se existisse um processo interno do provedor sobre a educação, entendeu? Para o cliente. Então, isso é fundamental, isso aí que Thiago disse, né? E aí, e é isso. No final das contas, assim, nós tínhamos, né, como deixar, na verdade, essas cinco dicas para vocês. Esse foi um webinar, né? Então, esse aqui é o nosso time, né, de atendimento, né? E é a gente quem faz a mágica que acontecer dentro das APSP. Dúvidas finais, na verdade, dúvidas finais não é nem bem dúvidas finais. É mais a gente bater papo, né, sobre isso, né, que foi discutido, sobre o que foi discutido aqui. E se vocês, né, têm algum processo, se vocês quais coisas, né, que vocês fazem aí no provedor de vocês para contribuir para que isso aconteça, né? Se vocês puderem comentar e aí trocar essa ideia aqui entre a gente, esse momento aqui é para isso, tá? Alguém quiser levantar aí a mãozinha? Gladson, Keila, vai falar alguma coisa? Fausto? Vai sim. Pois é, pessoal. Opa, cheguei por aqui. Oi. Boa noite. Oi. Boa noite, Fausto, beleza? Tudo jóia? Ô, Edson, uma pergunta. Algum dos vídeos que eu já produzi, já enviei para o cliente, nesse sentido de educação mesmo, ele não ficava num tamanho pequeno, ficava num tamanho grande e eu hospedava lá no YouTube. Hospedava não, hospedo. Sim. Nesse caso, tu vê algum tipo de problema da gente enviar o link do... Porque às vezes ele pode não aparecer o vídeo, né? Ah, não aparece a thumbzinha, né? Do YouTube. Isso. Entendi. E tem situações que eu já tentei gravar mais rápido, mas fica muito vago, entendeu? Eu não consigo explicar a situação. Tem que ser um Entendi. vídeo maior. É o vídeo Isso de eu acho quanto muita... tempo? É de quanto tempo que tu tá fazendo o vídeo? Já teve vídeo assim de 4 minutos, 5 minutos. Ah, entendi. 4 minutos é realmente ficar grandão, né? Uhum. Por exemplo, eu tenho um clube de vantagem e gravei como é que o cliente acessa, cadastra, usa. Então o vídeo ele ficou 6 minutos e alguma coisa. Não teve como eu mandar pelos APS de Entendi. forma nenhuma, entendeu? Entendi. Você Então, já pensou em quebrar em etapas? Em reduzir? Não tinha pensado nisso, não. Porque, por exemplo, eu vou explicar uma coisa que aconteceu aqui com a gente, né? A gente tem um vídeo tutorial lá, a gente tá atualizando nossos vídeos tutoriais, né? Se você entrar lá na plataforma da gente, o vídeo tutorial, por exemplo, de pós-atendimento, por exemplo, fala o módulo todinho. Aí é tipo 10 minutos, 8 minutos, uma coisa dessa. Sendo que, por exemplo, o cliente, quando vem pra gente, ele só diz assim, como é que eu faço o envio de uma pesquisa NPS? Aí, tipo, eu não vou mandar um vídeo de 10 minutos explicando ao cliente como fazer o envio de uma campanha NPS, por exemplo, de uma pesquisa NPS. Então, a gente começou a gravar coisas bem pequenininhas, tipo, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, entendeu? Tipo assim, como fazer o envio de uma pesquisa NPS. A pessoa vai ver lá, olha, é assim, assim e assim, ponto. Então, tipo, não precisaria explicar o módulo todo. Eu tô dando esse exemplo, né, só para contextualizar, porque pode ser que seja algo também parecido. Talvez, por exemplo, se tu pegasse, né, algo dentro dessa jornada de realmente de onde está a dúvida. Eu tenho um clube de vantagens e a dúvida que está mais vindo do cliente para o meu provedor é que ele não está sabendo como resgatar os pontos, por exemplo. Então, você pode criar um vídeo bem curtinho dizendo, saiba como resgatar os seus pontos do clube de vantagens. Aí, pronto. Então, foi um vídeo bem rapidinho, 30 segundos, 40 segundos, especificamente daquela dúvida, entendeu? Entendi, fez sentido. Até porque também do aplicativo que eu tenho, né, do cliente, eu fiz basicamente isso. Um vídeo de 1 minuto,
Aham. Aí como abrir suporte, aí tem lá um vídeo só para o suporte. Como fazer um Boa. desbloqueio de confiança, Boa. como pagar a fatura por cartão de crédito, como tirar uma segunda vez de boleto. Então eu realmente fiz esses vídeos. Mas aí, como vídeo maior, eu não tive possibilidade de enviar, né? Pelo Zap PSP, né? Aham. Aí a minha pergunta seria assim, de botar link do YouTube. Sim. Eu já enviei, mas ele não mostra, ele mostra só o link. Aí eu tinha Aham. botado um banner, botei o texto e uma setinha para ele acessar lá, mas eu não sei se o cliente acessou ou Aham. não. Uma ideia massa aqui que Gladson deu aqui, ele até colocou aqui no comentário, né? Obrigado, Gladson, aí também pela participação. Ele colocou, grava uma parte fazendo a chamada para o link do YouTube. Entendeu? Então, se o YouTube tá grande, mas você quer que o pessoal acesse o YouTube, então você pode criar uma chamada, né? E essa chamada, por exemplo, você pode usar a funcionalidade lá de áudio, né, da gente, né? E algo que atraia realmente a atenção, porque tudo hoje está atrelado a isso. Chamar a atenção rapidamente e levar ele para uma chamada para ação, um call to action, né? Você chama a atenção e faz com que ele clique, faça com que ele execute a ação que você deseja. E aí você pode direcionar ele para aquele conteúdo lá, né? Você faz uma chamada e direciona ele para o conteúdo que você deseja que ele acesse. Fez sentido, muito obrigado aí pelo companheiro. Ideia Show, bacana. show, valeu, Faixa. Fala, Dani. Eu ia falar, mas o Gladson falou exatamente a sugestão que eu ia dar. Gladson é fenomenal. Gente. Eu ia dizer justamente isso. Hospedar os vídeos no YouTube não tem problema nenhum. Inclusive, a gente faz isso aqui na Zap SP, né? Vocês já devem ter visto nossos vídeos, eles estão lá no YouTube. E Fausto, não tem problema você mandar o link do YouTube numa campanha do Zap SP. É uma coisa que pode ser feita, é uma estratégia. Só que qual é o problema? As pessoas têm que querer clicar nesse link, querer ter interesse para ir lá. Então, o que é que eu faria? Eu faria justamente o que o Gladson fez. Eu faria um vídeo bem curto, por exemplo, você está anunciando o seu clube de vantagens. O clube de vantagem é uma coisa que todo mundo quer, né? Todo mundo quer uma vantagem. Então, eu faria um vídeo curto de 30 segundos, explicando muito por alto, dando muita empolgação para que a pessoa queira saber mais. E no próprio vídeo eu falaria, se você quiser saber mais, a gente está explicando detalhe por detalhe nesse vídeo do YouTube que eu estou mandando o link aqui embaixo. Então, a pessoa já saberia, já estaria confiante que esse vídeo ela quer saber mais informações, ela vai para aquele vídeo. Mas no WhatsApp mesmo não funciona, né? A gente bota essa restrição de tamanho justamente porque não é a linguagem do WhatsApp. Ninguém assiste um vídeo de 5 minutos no WhatsApp, a gente assiste no YouTube. Até no YouTube é difícil, né, hoje em dia. Você assiste um vídeo de 6 minutos, mas você coloca no 2x, né? Para ficar em 3. Justamente. O povo já é tudo acelerado, ninguém tem mais muito paciência mais não. Mas é isso, a ideia é chamar a atenção ali nos primeiros 10 segundos, fazer o cara dizer, caramba, que massa, que legal isso aqui. Entendeu? Pois é, o século do miojo. 3 minutinhos aí, acima de 3 minutos, o pessoal já acha que é logo podcast, já não tem mais paciência de ouvir, né? Então, é isso, pessoal. O que vocês têm mais alguma dúvida? Vocês acreditam que vocês podem acrescentar em mais alguma coisa? Que vocês fazem aí no provedor de vocês que também poderia ajudar a reduzir o número de suporte? Pois, eu acredito que é isso mesmo. A gente cumpriu aí mais uma vez, mais um webinar, onde a gente, com muito carinho, né, a gente preparou aí um conteúdo, inclusive mostrando o case, né, da Zap SP, e levando essas estratégias que a Zap SP pode também, que foi utilizada na Zap SP, que pode, né, na verdade não tem como aplicar igual, porque são modelos de negócio diferentes, produto diferente, mas que vocês podem adaptar, e a ideia é que a gente sempre faça, né, esse processo de entregar cada vez mais valor para vocês, para que vocês possam adaptar e continuar entregando uma boa experiência para os clientes de vocês, tá? Dá tempo de eu fazer uma pergunta, Watson? Vai. Boas práticas, a questão de quantidade de envios de campanhas, porque, por exemplo, eu enviei uma campanha hoje, aí com quanto tempo é adequado? Tu tem essa estimativa, tem algum dados aí para o cliente não se chatear, achar que estamos sendo invasivos, mandando muita notificação, muita informação? Tem alguma coisa, alguma informação, algum dados que possa informar a gente? Um dado realmente preciso não tenho, viu, Fácio? Mas é uma boa pergunta. No caso, É uma variável mesmo, tipo, é muito do feeling, tipo, se imaginar. Eu não gostaria de receber
mensagem do meu provedor todo dia no meu WhatsApp, né? Porque o meu WhatsApp é um lugar muito íntimo, não é no Instagram. Não é a mesma frequência que eu posto na rede social, eu posso ir para o WhatsApp. Isso é um dilema que aparece todo dia nas APSP. Por exemplo, seu provedor já está mandando automaticamente a cobrança para o WhatsApp, então não deixa de ser uma mensagem que chega lá, né? Então, pensar, se eu mandar 2 campanhas por semana, eu sou mais com minha cobrança, eu estou mandando 4, eu estou mandando 5 mensagens semanais. Não é interessante que seja nesse fluxo tão grande. O Gladys vai falar agora e ele domina muito essa arte. Fala, Gladys. Bom, Daniel, como eu tenho outros negócios e a gente fazia muito essa questão de lista de transmissão, né? E aí eu cheguei a um momento que todo dia tinha 3, 4 ações para enviar para os clientes, para os consultores. E eu cheguei a fazer análise e tinha muitas pessoas tirando o contato e não recebia mais. E eu fui analisar, eu conversei com alguns consultores e a média foi assim, não, rapaz, porque meu celular tá sem memória, e aí toda hora eu recebi alguma coisa. Aí eu tenho da loja, não sei, de fulano de tal, que ela é de confecção, manda 50 fotos todo dia. E aí eu fui analisando todos esses períodos. Aí eu disse, rapaz, é chato mesmo. Veja, o apóstolo lá da minha igreja, Mudo. aí o apóstolo da minha igreja, ele todos os dias, ele manda de manhã uma mensagem. E aí eu acabei me ligando. Eu deixo de ler as mensagens dele, porque ele todo dia manda um. Só que quando ele precisa mandar uma informação importante, fica lá no vácuo. Então, só que é variável, varia muito por região, pelo costume que você tem com o cliente. Às vezes o cliente quer que suas mensagens estão atrativas. Confecções, um exemplo. Tem muita mulher que toda hora fica só na expectativa de receber 30 fotos de roupa, mas tem mulher Boa. que não. Então, como eu falei, é variável, porque você tem que começar a instruir a sua audiência, como o pessoal fala, a sua audiência, para eles estar na expectativa que vai vir algo bom, não só um lembrete, não só um aviso. Boa. Boa. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado aí por acrescentar. Renata levantou a mão. Aqui eu estou tentando no máximo enviar 2 por semana, mas observando o retorno do cliente. Tem aquele cliente que fala assim, não quero. Então a gente tira aquele cliente, entende? Até porque isso é um direito que nós temos, né? Sim. A gente não quer receber um e-mail, a gente tem como ir lá e desassociar o nosso e-mail daquelas mensagens ali. Inclusive, tá vindo aí uma funcionalidadezinha aí, que é um botãozinho onde o cliente mesmo vai dizer, não Aí, ó. quero, e ele mesmo quem sai. Isso vai ser ótimo pra gente. Porque Vamos lançar. automaticamente- É a próxima aí que a gente vai lançar esse botãozinho aí pra ele Aí o sair que eu da lista. percebi é assim, ó. Se eu mando mensagens seguidas de imagens, por exemplo, ele não vai ver. Então, o que a gente tenta fazer? Eu mandei uma mensagem de imagens essa semana falando, a gente está com a campanha de Natal. Uhum. Amanhã eu vou estar enviando um áudio curtinho de 15 segundos. Entende? Eu não vou estar mandando mais imagem ou mais textos. Então, talvez, para aqui até o momento, dessa forma, tem funcionado, né? Então, a gente vai sempre acompanhando o retorno que os nossos clientes estão dando daquilo que a gente está fazendo e vendo aquilo que eles estão gostando mais Boa. ou menos, e aí a gente vai se adaptando a cada campanha que a gente envia. Boa. É o caso perfeito esse daí seu, viu, Renata? O provedor realmente tem que ir se adaptando, porque é isso, a gente é ser humano, a gente chega um momento que a gente diz, não, tô saturado, e o provedor tem que mudar a abordagem, simplesmente isso. E você tem que acompanhar, não é achar que quem tá do outro lado é um grupo, né, de pessoas que você tem que saber como é a melhor forma de você se comunicar com ele. E essa é a melhor estratégia, viu, Renata, essa que você tá usando. Vai, Gladson, tu levantou a mão? Foi, tava com a mão levantada, tirei e botei de novo. Isso. Na realidade, é justamente isso aí, viu?
Existe também uma coisa sobre perfil comportamental e envolve muito isso de cada região, de cada pessoa também. Em outra eu já falei isso. Existe as pessoas auditivas, existe a visual, existe a sinestésica e também agora já tem a digital, né? Então eu faço muito teste. Eu envio áudio, envio imagem e envio texto. Como é que eu cheguei? Eu enviava só áudio, as pessoas uma boa parte não sabia. Enviava mensagem de texto, boa parte tem preguiça de ler. Mas eu tenho também, por atender muito interior, cidade pequena, existe uma grande parcela de idosos e pessoas semi-analfabetas. Então, eles não leem, mas eles Ouvem. preferem que seja um áudio. Várias reclamações aqui, foi por isso que eu mudei também a pegada. Eu comecei a adaptar o meu público. Muita gente falava, não, eu não estou entendendo, mande áudio, mande áudio. E aí teve uma vez que, toda vez que a gente mandava alguma coisa, eu tinha cliente que não sabia ler e falava que achava que era cobrança. A gente às vezes compartilha aqui no grupo interno que sempre tem muita gente assim, não, mas eu já paguei a semana passada. Aí você mandou Só que NPS pra ele, né? Aí só que o que eu fico de olho no celular e vou sinalizando quem são essas pessoas que estão conversando, mando para o atendimento entrar em contato com eles e tirar as dúvidas, mesmo que a informação ainda ela é de texto, vou até mudar esses dias, mesmo assim a gente entra em contato com o cliente depois, via o chat, para quê? Para justamente dar uma atenção, né? Fora assim, que as pessoas vão se adaptando e por incrível que pareça, teve uma vez que eu desativei alguma coisa e deixou de enviar as mensagens de envio que já tinha o boleto disponível na central. Muita gente foi lá, depois de atrasado, e disse assim, não, mas vocês não avisaram, os outros meses eu paguei porque vocês avisaram, mas desse mês vocês não avisaram, eu achava Eita, que não tinha. E para você ver, eita. vai ter uma porcentagem mínima de pessoas que vão reclamar, mas tem pessoas que estão ali caladinho, mas que estão recebendo a informação e estão gostando. Uhum. E aí só basta você tirar pra eles reclamarem, né? Engraçado. Pois é isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos, tá? A gente fica muito feliz em saber que tem provedores aqui, clientes nossos que estão interessados em melhorar cada vez mais a experiência. Essas ações, né, que a Zap SP vem fazendo é sempre buscando elevar o nível, né, do provedor. Essa é o nosso slogan, né? Não importa o nível que vocês estejam, a gente quer fazer com que vocês avancem para o próximo nível. Essa é só mais uma das ações, tá? Tem outras que vão vir ainda aí pela frente, não posso dar spoiler ainda, mas é isso, tá, pessoal? Agradeço a participação de todos e sigo agora para finalização. Se alguém quiser dar os comentários finais. Daniel, quer falar alguma coisa? Tem um Saque Net Glória, vai falar aí, quem é? Thiago, Thiago. eu consegui aqui o áudio. O Vai aí, celular Thiago. carregou. Vai. Só para completar a ideia de Gladson aí. Por exemplo, o Zap, ele é mais uma ferramenta instigadora, né, de curiosidade do que uma ferramenta informativa em si. Quando você usa o WhatsApp como uma ferramenta informativa, ele acaba caindo nesse estresse e cansaço do cliente, né, de acabar ignorando a mensagem ou entendendo a mensagem de outra forma antes que ela seja lida ou efetivamente entendida. E se você usa a plataforma como um instigador de curiosidade apoiado com outra plataforma ao fundo, né, para direcionamento, facilita com que o cliente tenha mais interesse pelo que está sendo exposto, fazendo com que também a campanha tenha mais sucesso do que deveria ter se fosse um informativo direto, né? Sim. Não, com certeza. E outra, né, Thiago? Você tá ali no canal onde tá, tipo, 90%, 100% da população, né? De todas as idades. Então, você tá se comunicando num canal especificamente que você
Criando os mecanismos corretos, você pode ter muito resultado, né, na comunicação. Alguém mais levantou a mão? Acho que foi Renata, né? Ai, você querer então, perdão. Ah, beleza. Show de bola, pessoal. Daniel, quer falar alguma coisa? O Gladson tá de mão levantada. Acho que... Não sei se ele levantou aí. Baixou. Pronto, beleza. Pessoal, obrigado mais uma vez, tá? Boa noite, bom descanso para vocês e espero vocês na próxima. A gente vai fazer uma votaçãozinha para definir o tema do próximo webinar. A gente vai colocar lá no grupo. Participem, por favor, da votação. É muito importante para a gente definir o próximo tema. E aí a gente provavelmente vai trazer um convidado especial, né? Eu já conversei com ele para que o próximo tema seja aí. Não sei se pode nem dar spoiler, né? Porque tem que confirmar com ele antes. Acho que não. É o quê? Acho que não é bom dar spoiler, não. Não é bom dar spoiler, não. É melhor deixar confirmado com ele. É que a gente tá conversando ainda. Vai vir um participante especial aí, que não é das APSP, é alguém muito conhecido do mercado de provedores, que vai estar participando aí do próximo webinar. E aí a gente tá conversando aí. Não pode dar spoiler, não. Não pode dar spoiler, não. Aí, ele é muito conhecido aí no meio de provedores de internet, né? O próximo webinar vai ser com ele e a gente vai definir esse tema. Eu gostaria que vocês participassem da pesquisa quando a gente lançar lá a pesquisa para vocês, tá? Do próximo tema. E é isso, pessoal. Obrigado pela participação e continuem participando para que a gente continue cada vez mais gerando valor para vocês, tá bom? Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado. Daniel, finaliza aí. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.